Graça e paz, juniores. Nós estamos numa série de mensagens com o tema o tempo da sua oportunidade, e ao longo das semanas a gente tem aprendido e nós temos sido ensinado que Deus tem nos dado oportunidades. E semana passada, na quinta passada, foi ministrado que Deus estava nos dando outra oportunidade. E essa oportunidade é de adorar a Ele e louvar a Ele, mesmo no momento de perda ou no momento de alegria, no momento de ganho. E nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens que adoraram ao Senhor e louvaram a Ele, aproveitaram essa oportunidade, mesmo no momento de perda, no momento de destruição ou no momento de dor. E um desses homens é o Abacuque. Abacuque, ele estava vivendo num momento em que Israel e Judá estavam pecando contra o Senhor, estava sendo desobediente ao Senhor. Então o Senhor dá um decreto para Israel e para Judá, e ele permitiria que o exército dos caldeus fosse até essas cidades e destruísse essas cidades e levasse todos eles cativo à terra dos caldeus. E o Abacuque sabia que isso iria acontecer, ele sabia que ele viveria num momento de destruição, que ele viveria num momento de dor, mas mesmo assim ele escolhe e aproveita a oportunidade de adorar e de louvar ao Senhor. Está lá em Abacuque 3, no versículo 17, que diz assim: Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Então, ele sabia que num tempo determinado pelo Senhor iria acontecer essa destruição, mas ele não reclama, ele não murmura sobre isso a Deus, mas ele se dispõe a adorar e louvar o Senhor, dizendo que mesmo que a terra esteja seca, mesmo que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que a videira não dê uvas, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo assim eu exultarei, eu louvarei o Senhor. Mesmo assim, eu vou adorar o Senhor, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação. E Ele me leva a lugares altos. Então, Abacuque, ele estava firmado no Senhor, mesmo nesse momento de dificuldade, no momento de destruição, no momento que ele sabia que ele teria que viver, e que não seria um momento bom, não seria um momento alegre. A gente também tem um outro exemplo, que é o de Jó, né? E o Jó é muito conhecido também porque ele tinha muitos rebanhos, ele tinha muitas riquezas, ele tinha casa e ele tinha filhos. Só que ele se vê no momento em que ele começa a perder os seus rebanhos, começa a perder suas riquezas e até perder os seus próprios filhos. Mas o que ele diz lá no capítulo 1 de Jó, no versículo 21, ele diz assim: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jó estava vivendo num momento, nessa situação de perda, ele perdeu muitas coisas, ele perdeu a própria saúde dele também. Mas mesmo assim, ele estava bendizendo o nome do Senhor, mesmo assim ele estava louvando o nome do Senhor. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, mesmo assim, bendito seja, louvado seja o nome do Senhor. E nós temos muito então que aprender com esses exemplos. E algo em comum que nós vemos tanto em Jó quanto em Abacuque é que eles louvavam e adoravam, buscavam o Senhor por aquilo que ele era e não por aquilo que ele dava. Porque se eles somente buscassem ao Senhor por aquilo que o Senhor dava, por causa do momento que eles estavam vivendo, que era um momento de perda, eles iriam acabar murmurando, eles iriam acabar reclamando, falando palavras contra o Senhor.
Mas tanto Abacuque quanto Jó buscavam o Senhor. Então, perdendo ou ganhando, mesmo assim eles estavam firmados no Senhor, mesmo assim eles estavam adorando ao Senhor, mesmo assim eles estavam buscando ao Senhor. Nós também vemos quando Moisés estava conduzindo o povo até a Terra Prometida, eles tinham que passar pelo deserto. Só que muitas pessoas ali começaram a reclamar, começaram a dizer que quando elas viviam no Egito era melhor, porque lá tinha água, lá tinha comida, lá era muito melhor. E elas começaram a reclamar, a murmurar, e elas acabaram morrendo no deserto, porque murmuravam, não confiaram no Senhor. E nós precisamos então parar de murmurar quando nós estamos num momento como esse. E a gente tem que agarrar essa oportunidade, aproveitar essa oportunidade que Deus tem nos dado hoje, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo, um momento de pandemia. Muitas pessoas acabaram perdendo seus entes queridos, muitas pessoas perderam famílias, perderam amigos por causa do vírus, perderam o emprego, perderam a renda que tinha. E essa então é a nossa oportunidade de adorar o Senhor num momento como esse. Jesus disse para a samaritana, quando ele estava conversando com essa mulher samaritana, de que o Pai estava procurando aqueles que o adorassem em espírito e em verdade. Então nós precisamos ser aqueles que o adoram em espírito e em verdade, independentemente da situação em que nós estamos vivendo, se é uma situação de dor, se é uma situação de perda, se é uma situação de destruição, uma situação de seca, uma situação onde nós estamos passando pelo deserto, nós precisamos continuar andando e crendo que o Senhor está com a gente e, principalmente, a adorar Ele, a louvar Ele nesse momento. Porque o Senhor, Ele não muda, Ele continua sendo bom. Nele não há sombra de variação. Então, Ele continua sendo santo. E nós, como filhos e filhas dele, precisamos continuar, então, adorando Ele mesmo nesse momento de dificuldade. E nós devemos buscar a Ele por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele nos dá. Porque assim, a gente pode perder tudo, mas a gente nunca vai poder perder a presença dele. É como Davi disse, que ele era a nossa herança, que ele é a minha salvação, ele é o meu refúgio, ele é a minha vida, que o amor dele era melhor do que a vida. Então, nós precisamos também, então, agarrar essa oportunidade, aproveitar essa oportunidade que Deus tem dado pra gente hoje. E nós precisamos viver uma vida de adoração, porque o Senhor nos chama para adorar. Toda a criação adora ao Senhor, toda a criação louva ao Senhor. Lá em Salmo 48 diz assim: Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o teu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Então, toda a criação adora ao Senhor, porque Ele fez todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Os pássaros o adoram,
As montanhas o adoram, a terra o adora, o céu o adora, as árvores o adoram. E nós também somos criados pelo Senhor. Nós fomos criados, nós fomos formados por Ele. E também nós temos que louvar a Ele. É um estilo de vida. Então, seja o momento que a gente está passando, é um estilo na nossa vida, é o constante na nossa vida em louvar a Ele e adorar a Ele. E dizer, como disse Abacuque, o Senhor é minha força, não importa o que aconteça, não importa o que está acontecendo agora, não importa o que vai acontecer daqui para frente, a certeza que eu tenho é que Deus é a minha força, que Deus é a minha fortaleza, que Deus é meu refúgio, que Deus é minha vida. E Ele me levará a lugares altos, mesmo em momento de destruição. Mas enquanto eu estou passando por um momento como esse, mesmo que eu estou passando no deserto, não vou deixar e não vou cessar de adorar a Ele, porque nem mesmo toda a criação, nem os pássaros, nem os anjos, a terra, as árvores, deixam de louvar a Ele. E quanto mais nós, porque nós não somos só criatura mais, mas agora Ele nos chama de filhos. Então, como filhos, nós precisamos adorar Ele em espírito e em verdade. Então, que o Senhor esteja conduzindo, vocês, esteja ministrando o coração de vocês nesses dias e que a gente agarre essa oportunidade e viva essa oportunidade todos os dias. Que Deus abençoe todos os dias de vocês também. Fiquem com Deus.